E Moreira, beleza? Vamos estar falando aqui sobre dictionaries hoje. Nós tocamos sobre esse assunto ontem e acho que vale a pena destrinchar esse negócio aqui para você hoje através desse vídeo, tá bem? Então, dicionários são estruturas de dados em Python e elas são diferentes de listas porque em listas você tem uma sequência de dados ali, dados que podem ser variados. No caso do dicionário, ele usa uma estrutura de chave e valor. É como se fosse assim: você quer guardar um valor, ele tem um endereço certo, sabe? E isso vai ser a chave. Ah, então, dessa forma, você pode ter uma chave e ter um monte de dados associados àquela chave, e você pode acessar aqueles dados acessando aquela chave. Eu vou te explicar mostrando como isso funciona mais tarde, tá? Mas uma coisa importante para você saber aqui é o seguinte, que dicionários podem conter, como eu disse, né, um número ilimitado de pares de chaves e valores. Né? Para cada valor você tem que ter uma chave. Assim como múltiplos tipos de dados. Por exemplo, o mesmo dicionário ele pode conter números, strings, listas, dicionários, dicionários contendo listas, listas contendo dicionários, ou mesmo dicionários contendo múltiplas listas de múltiplos dicionários. Então o negócio acaba sendo um aninhamento, assim, acaba sendo um alinhamento bem complexo, né? Porque você pode colocar uma coisa dentro da outra e dentro da outra. Duas coisas importantes para você lembrar com respeito a dicionários. A primeira é que cada chave tem que ser única, né? Você não pode ter duas chaves idênticas dentro de um dicionário. Assim como também um dicionário é um tipo de estrutura de dado desordenado. Não sei se você lembra em listas, para você acessar cada elemento de uma lista, você pode usar o índice daquele elemento, né? Que normalmente vai de 0 em diante, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. No caso do dicionário, é uma estrutura de dado desordenada, então você não pode acessar esses dados, esses valores através de índice, tá bem? Você vai ver como isso fica mais, como é feito esse processo mais abaixo. Então, seguindo aqui na sequência, como criar um dicionário? Existem pelo menos dois métodos, eu vou abordar dois deles aqui, tá bem? O primeiro método é o seguinte, seria uma forma explícita, né? Então, nessa célula aqui, eu estou usando essa metodologia. Eu declarei uma variável users e coloquei o sinalzinho de igual para fazer a atribuição desse dicionário a essa variável. E para você criar o dicionário, você tem que usar esses colchetes que estão aqui, tá? E a informação vai dentro desses colchetes da seguinte forma: você vai ter a chave primeiro, que essa chave pode ser um número ou pode ser um string, como é o caso que eu estou apresentando aqui, né? O email address é um string, está entre aspas. Então aqui ela está sendo a chave, seguido de dois pontos, e o que vem depois de dois pontos vai ser o valor que vai estar contido ali, tá? Que vai estar relacionado àquela chave. Então, nesse caso aqui, a esse email address vai estar associado esse password aqui, code1, que nesse caso aqui está sendo uma string também, tá? Os valores, ou os pares, né, de chave e valor são separados por vírgula. Você pode ver que todos eles estão separados por vírgula aqui. O próximo valor aqui é o Moreira, é email.com, né, .com. Então, Moreira email.com aqui é a chave. E o que vem depois dos dois pontos aqui é o password que está associado a essa chave. Tá? Por que eu usei email addresses aqui? Porque e-mail normalmente é único, você não vai ter dois e-mails iguais. Né? E o terceiro valor, o terceiro elemento aqui desse dictionary é o manuel email.com, e de maneira similar, logo após os dois pontos, nós temos ali o password dele, que é passcode. Como chave, eu poderia ter usado números, desde que esses números não se repetissem dentro do mesmo dicionário. Tá bem? Eu poderia usar também o que chamo de tuples, mas eu acho que você não aprendeu sobre tuples ainda. É uma outra estrutura de dados semelhante à lista. A diferença é que uma lista ela é mutável, você pode modificar uma lista.
E tuple você não pode modificar, é por isso que você pode usar o tuple aqui e não pode usar a lista, porque para usar uma lista como chave, ela tem que ser imutável. Beleza? Então tá, nessa linha 3 aqui eu vou imprimir esse dictionary. E o que você vê aqui, basicamente embaixo, é exatamente uma imagem desse dicionário que está aqui acima. Exatamente como ele foi criado aqui, tá? Ele está sendo apresentado aqui embaixo quando eu executo esse código print users, tá? Então tá aí a maneira de você criar um dicionário diretamente. Mas nós podemos também criar um dicionário indiretamente usando a função dict, tá? E funciona da seguinte maneira: nós vamos declarar uma variável, como fizemos acima. Essa aqui eu dei o nome de customer1. Vamos usar o sinalzinho de igual, que é o sinalzinho de atribuição, né? Nós vamos atribuir o que está do lado direito do sinal para a variável que está no lado esquerdo. Então customer1 é uma variável. E nós vamos escrever dict, abrir e fechar parênteses, e dentro dos parênteses nós vamos organizar a informação da seguinte forma. Nós vamos usar variáveis para o tipo de dado que nós queremos armazenar. Então eu quero armazenar nome, então eu vou escrever nome como variável, vou usar o sinalzinho de igual aqui dentro, né? E vou atribuir a essa variável nome o valor aqui César, tá? Vou separar os valores por vírgula. O próximo aqui agora, a chave é a age. E vou atribuir a age a idade de 56, que é a minha idade. Vou separar isso por vírgula mais uma vez. Aí vem mais uma chave, né? Que agora hobbies é uma variável que eu criei. E vou atribuir a hobbies certos valores. Observe que esses valores que eu vou atribuir a hobbies aqui agora estão no formato de uma lista. Olha só. Diferente do que eu fiz aqui antes, né? Isso aqui agora nós temos flying, programming, hiking dentro de uma lista. Então isso aqui é um valor associado a essa variável hobbies aqui dentro. E separado por vírgulas também mais uma chave, languages. E dentro de languages eu estou colocando aqui também mais uma lista de idiomas que eu falo, certo? Então o que acontece? Esta função dict vai transformar esta informação que está aqui dentro, vai transformar isso aqui num dictionary. Então onde você vê o nome de uma variável, isso vai se transformar numa chave, tá? Vai se transformar numa chave. E o que está do lado direito aqui dessas variáveis vão se tornar os valores que vão estar associados a cada uma dessas chaves aqui, beleza? Então, quando eu imprimo agora customers, aqui tem que ser customer1. Então vou rodar aqui agora ao vivo. Então, rodei. O que imprime é exatamente uma cópia fiel do que estaria aqui em cima se eu tivesse definido esse dicionário como eu defini este outro aqui em cima, tá vendo? Então vai apresentar a chave, vai apresentar desculpa, essa chave que eu quis dizer aqui é o colchete, tá? Aí vai apresentar a chave, o key, que seria o valor único, né? Para identificar, seria a chave única para identificar o valor que vai estar associado a ela. E nós temos aqui como valor a palavra César, associada a essa chave nome. Nós temos o valor 56, o número aqui associado a essa chave age, daí por diante. Tá bem? Então o resultado aqui foi o mesmo, só que o procedimento foi diferente. Nós utilizamos aqui uma função chamada dict. E o formato dentro da função é esse que você está vendo aqui, tá? De variáveis e valores atribuídos através do sinalzinho de igual. Beleza? Agora nós vou mostrar como criar um dicionário de forma implícita. Nós vamos declarar um dicionário vazio. Isso é muito útil porque quando a gente está fazendo um programa, muitas vezes a gente quer criar um dicionário de maneira dinâmica e a gente quer popular esse dicionário também de maneira dinâmica. Então esse é o procedimento que é usado, tá bem? Então a primeira coisa que nós fazemos, o primeiro passo aqui é você definir uma variável que vai conter esse dicionário. Então eu chamei essa variável aqui de colors. Então o nome indica que ela vai conter informação sobre cores. E eu estou atribuindo a ela, através do sinalzinho de igual,
esses dois colchetes aqui que representam o dicionário. Observe que esses colchetes são os mesmos colchetes que eu usei aqui em cima, tá vendo? E mais acima também. Então, quando você vê, desculpe, mais acima ainda, quando você vê esses colchetes, isso é sinal de que o que está dentro dele é um dicionário. Ele é um dicionário e contém informação. Tá bem? Então tá, eu declarei esse dicionário vazio. Agora o segundo passo é adicionar a chave e valor a esse dicionário, tá bem? Como é que nós fazemos isso? Nós usamos o nome do dicionário, colors. Nós abrimos esse tipo quadrado de colchete aqui, que é diferente do outro lá, tá vendo? E dentro desse colchete quadrado nós vamos colocar a informação que a gente quer que seja a chave. Então nesse caso aqui, para ficar diferente, eu usei números como chaves, tá? E você está vendo aqui que cada número é diferente, vai de 1 até 5. Então nesse colors, abri e fechei esse colchete quadrado. Isso aqui é uma variável, tá? E eu estou atribuindo a ela, né? Ou seja, a colors é uma variável e esse colchete aqui define em qual posição que eu vou estar colocando o valor que está aqui à direita do sinalzinho de igual. Então, a esta chave número 1 eu vou adicionar o valor red. A mesma coisa aqui embaixo, o nome colors, que é o nome do dicionário. Entre colchetes quadrados eu vou colocar a próxima chave, a próxima key, né? E a ela eu vou adicionar o valor da cor blue. E daí por diante. Quando eu imprimo, aqui dentro desse print statement, eu coloco colors, eu vou imprimir exatamente como foi impresso lá em cima, tá vendo? Você vê os colchetes aqui do dicionário e você vê a informação lá que foi adicionada. Então, número 1 aqui é uma chave, é uma key, e a esta aqui está associado ao valor red. Essa aqui é a chave número 4 e a ela está associado o valor da cor pink e daí por diante. Observe aqui que esses números ou que essas chaves e valores estão aparecendo fora de ordem. Tá vendo? 1, 4, 5, 2, 3. Os 5 elementos estão aí, mas estão fora de ordem. Por quê? Como eu expliquei acima, dicionário é uma estrutura de dado desordenada. É o oposto do que uma lista é. Porque uma vez que você cria uma lista, a ordem que você coloca os elementos ela vai ser sempre fixa. Tá? E cada elemento daquele vai ter um índice para que você possa acessá-lo individualmente. Como aqui é diferente, então nós não temos índices, tá bem? Então tá aí. Acabei de criar aqui um dicionário de forma implícita, criando primeiro um dicionário vazio e depois adicionando os valores a ele. Beleza? No lugar de números aqui, eu poderia ter colocado outra coisa, que fosse valores únicos. Por exemplo, poderia ter sido um número de telefone, né? Um CPF, por exemplo. Eu poderia colocar um CPF aqui e adicionar uma informação a esse CPF. O que é importante lembrar é que a chave tem que ser uma chave única, ela não pode se repetir dentro do dicionário, porque ela vai identificar o valor ou os dados associados àquela chave, tá bem? Agora nós vamos abordar aqui como modificar um dicionário. Então tem duas maneiras de fazer isso, uma é diretamente e a outra é indiretamente. Então a maneira direta, você faz o seguinte, você vai escrever o nome do dicionário, colors, você vai abrir e fechar os colchetes quadrados, dentro desses colchetes quadrados você vai colocar o valor que você quer substituir. Tá? Se você observar número 3 aqui em cima, número 3 contém o valor green. Mas aqui nessa linha eu estou atribuindo agora o valor yellow a essa chave número 3 desse dicionário colors. Então, esse valor yellow vai substituir esse valor green, porque está se referindo à mesma chave. Tá vendo? Número 3. Então, quando eu imprimo agora print colors, você está vendo que eu tenho o mesmo dicionário aqui embaixo, só que no lugar do green, na chave número 3, agora eu tenho yellow, porque eu fiz a atualização do dicionário aqui em cima. Beleza?
Nós podemos fazer essa modificação de forma indireta usando um for loop. Então você já conhece o for loop, só que agora você vai conhecê-lo no contexto de dicionário, tá bem? Então como é que é a sintaxe da coisa aqui? Você escreve for, como você escreve no for loop, e aqui você vai definir duas variáveis. Uma que vai representar a chave, nesse caso aqui eu chamei ela de key, separado por vírgula, e agora o nome, uma outra variável que vai representar o valor ou dado associado a esta chave, tá? Então quando eu falo chave e valor, aqui está no inglês, key and value. O nome que eu estou dando aqui, nesse for loop, eu estou chamando de key and value para ser consistente, mas eu poderia dar qualquer nome que fizesse sentido aqui, porque isso aqui são nome de variáveis, tá bem? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, for key and value in colors.items. Então, colors é o nome do dicionário. Eu estou colocando ponto items, e com abre e fecha parênteses. O que é isso aqui? Eu estou chamando um método chamado itens. Esse método é um método que faz parte desse objeto colors, tá? Items é tipo, quando eu falo método, eu não estou dizendo que isso aqui é uma metodologia, estou dizendo que items é um método, ou seja, ele é uma função que foi definida dentro da classe dicionário, da qual colors é uma instância. Então, nesse caso aqui, colors é um objeto criado com base na classe dictionary, e .items é um método, ou seja, uma função que existe dentro daquela classe, ok? E essa função nos permite acessar a chave e o valor, as chaves e os valores dentro de um dicionário, tá bem? Então, por exemplo, se a ideia é modificar a chave número 3, o valor da chave número 3, como eu fiz acima aqui, então eu vou usar o mesmo número para você perceber como é a diferença, tá? Então eu coloquei aqui um condicional, if key, ou seja, se a chave, dentro de colors.items, ou seja, dentro do dicionário colors, se a chave for igual a 3, então eu vou pegar e modificar o valor associado àquela chave. Então eu vou chamar aqui o nome do dicionário, colors, eu vou abrir e fechar os colchetes quadrados, como você está vendo, e vou passar aqui dentro do colchete key, que é a variável que representa, nesse caso aqui, o número 3. Tá bem? O sinalzinho de igual para fazer a atribuição, então vou atribuir o valor purple a essa chave número 3 que está contida dentro do dicionário colors. Então, quando eu rodo o programa, chamando aqui esse print statement, você vê que o número 3 agora foi mudado de yellow para purple. E dessa forma, nós usamos aqui um for loop com esse .items método para fazer isso. Beleza? Então agora, como é que nós fazemos para remover, excluir ou deletar uma par de chave e valor de um dicionário, tá? Como é que nós fazemos isso? Eu vou até mudar isso aqui que ficou português como me foram. Um par de chaves, de chave e valor de um dicionário. Bem, existem pelo menos dois métodos, tá? Eu vou falar sobre eles aqui. O primeiro usando o comando del, de deletar, de delete, tá? Quando for usar o del, é importante você notar que se você tentar excluir ou remover um par de chave e valor que não existe, a sua tentativa vai resultar em um erro em Python. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Ainda usando o exemplo da chave número 3. Tá? Então tá aqui, eu vou usar o comando del, eu vou escrever colors, que representa o dicionário, colors, vou abrir e fechar a chave e colocar dentro dela o valor, a chave número 3. Ou seja, estou me referindo agora a purple. Tá? Essa chave valor, esse par aqui, 3 purple.
E eu estou deletando esse par. Observe que quando eu uso del, eu não deleto só o valor, eu vou deletar o valor e vou deletar a chave também. Então, quando eu chamo print colors aqui embaixo, olha o resultado. Vai imprimir aqui o dicionário. Ele vai ter os valores, as chaves 1, 2, 4 e 5, mas não tem mais a chave número 3 e nem o valor que estava associado à chave número 3. Beleza? Aí, para demonstrar o erro que acontece se você tentar excluir ou deletar um par que não existe mais dentro daquele dicionário, então eu estou tentando aqui nessa linha a deletar novamente o par de chave número 3, tá? Então, mais uma vez, eu coloco o nome do dicionário, abro e fecho esses colchetes quadrados aqui e coloquei a chave número 3, que nós já sabemos foi já eliminada, né? E quando eu rodo esta linha de código aqui, olha o erro que aparece aqui. Está dizendo o seguinte, ó, key error número 3, basicamente sugerindo que não existe esse elemento de chave número 3 mais presente dentro desse dicionário. E o que pode ser confirmado aqui, tá? Não existe mais o número 3. Beleza? A outra maneira de você excluir um par desse de um dicionário, né? Quando eu falo par, estou me referindo a chave e valor. Nós podemos usar o método pop, tá? E esse método pop ele funciona de uma maneira diferente. Lembra que del é um comando de Python em geral. Mas este método .pop, esse dotzinho aqui sugere que esse método faz parte de um objeto, ou de uma classe de objetos, tá bem? Neste caso aqui, esse pop é um método, ou seja, uma função que foi definida dentro da classe dicionário, da qual colors é uma instância, ou seja, colors é um objeto, tá? Então, qual que é a vantagem de usar .pop comparado com del? Aqui dizendo o seguinte, uma vantagem de usar o método pop é que ele permite que você estabeleça uma mensagem para quando der erro ao tentar excluir um par de chave e valor que não existia, assim como eu mostrei acima, pode dar aquele erro. Então, a pop permite que você lide com esse erro de maneira mais tranquila. A outra vantagem é que ele retorna o valor excluído. Então, por exemplo, qualquer que seja o valor que ele vai excluir, ele retorna. Quando você chama essa função, ele retorna aquele valor. E isso é importante porque, dependendo do bloco de código que você está usando, você talvez precise de usar aquele valor, aquele dado no código, entende? Então, isso é uma das vantagens da pop. A palavra método aqui, eu estou reenfatizando o que eu disse acima, a palavra método aqui não se refere a uma metodologia. Método é o nome dado a uma função que foi definida dentro de uma classe. Nesse caso aqui, dicionário é a classe e colors é uma instância dessa classe. Ou seja, colors é um objeto. E basicamente tudo em Python acaba sendo um objeto. Eu já disse isso para você, beleza? Então vamos usar aqui nessa célula de código aqui. Eu declarei uma variável chamada deleted, só para ilustrar, tá? E vou chamar aqui esse método pop nesse dicionário colors. Então eu escrevo colors, eu ponho ponto, né, o dot, pop, e vou passar para esse, entre parênteses, o número, ou seja, não o número, mas a chave do valor que eu quero apagar, a chave do par chave valor que eu quero apagar. Então, nesse caso agora, como o 3 já foi apagado, excluído, eu estou usando o número 2 aqui, tá? Que representa a chave número 2. Quando eu imprimo o resultado aqui, olha só, agora nós temos a chave número 1, a chave número 4 e a chave número 5. A chave número 2 e o valor associado a ela, e a chave número 3 e o valor associado a ela foram deletados. Tá bem? E agora, nessa próxima célula, eu vou usar o valor que está contido aqui nessa variável deleted que eu declarei aqui em cima. Porque eu poderia ter chamado esse método pop
no dicionário Colors e sem capturar o resultado numa variável. Ele só deletaria a chave do par, o par associado à chave número 2, mas eu não capturaria o resultado, né? Ou seja, qual foi o valor que foi excluído. Mas aqui, para ilustrar, eu declarei a variável deleted e capturei esse valor. Então, quando eu uso esse valor aqui nesse print statement, aqui embaixo, você vê the deleted color was, e eu passo deleted, essa variável, dentro dos colchetes que você já conhece, nesse f-string. Ela vai imprimir que a cor que foi deletada foi a blue. Beleza? Isso pode ser super útil em algum código quando você está programando, tá bem? E na próxima célula aqui eu vou te mostrar o uso, né? Eu falei para você que quando você usa pop, ele te permite lidar com os erros. Então aqui eu vou tentar deletar ou excluir o par associado à chave número 2, tá? Que seria blue, né? Seria 2 blue. Então eu vou tentar apagar, mas já foi deletado. Então, se eu fosse usar del, daria erro, né? Mas aqui, quando eu estou chamando pop, eu coloco a chave que eu quero representar aqui, aquele par, ponho uma vírgula, e aqui agora eu coloco uma string com a mensagem que eu quiser para informar o usuário que houve um erro e explicando por que houve erro, tá bem? Então eu escrevi, sorry, this key value pair has already been removed. Então aqui estou mantendo o usuário desta função, ou desse método, informado sobre o resultado. Deu erro, mas esse erro ele foi lidado nos bastidores pelo método pop, tá? Ao invés de apresentar para o usuário esse erro feio aqui, tá vendo? Viu a diferença? Então tá. A outra maneira de nós deletarmos ou excluirmos um par de elementos, né, a chave e o valor dentro de um dicionário, é usando um loop, tá bem? Então eu vou usar o loop junto, mais uma vez, com aquele método .items, que pertence a dicionário, tá bem? Então é a mesma sintaxe que eu te mostrei acima. Você escreve for. Dessa vez aqui agora, eu usei, deixa eu ver se eu usei a mesma coisa lá em cima. Key value, estou usando igual. Eu estou definindo aqui a primeira variável que vai representar a chave, estou chamando de key do mesmo jeito. A segunda variável, depois de vírgula, a segunda variável que vai representar o valor ou o dado associado àquela chave. In, esse aqui um comando, in customer one, que é um dicionário, .items, que .items, mais uma vez, é um método desse dicionário. Beleza? Para eu acessar as chaves e valores. Aí uma vez que eu acessei, agora eu posso criar as condições para acessar a informação que eu quero. E o que eu quero fazer aqui é deletar algo, né? Então eu fiz o seguinte, se a chave for igual a languages, eu vou te mostrar aqui em cima que Customer One tem uma chave chamada languages, está vendo aqui? E pode ser vista aqui também. Languages. E observa aqui que na verdade ela é um string, tá vendo? Aqui ela não aparece, aqui ela aparece como uma variável porque eu usei a função dict para criar esse dictionary. Mas aqui depois que está criado já, essa chave entra como um string. Então tá lá, eu estou acessando esta chave aqui porque eu quero acessar esses valores contidos nessa lista, tá? E o que eu quero fazer aqui, só para você saber, eu quero excluir um desses idiomas, nesse caso aqui, Spanish, tá? Vou te mostrar como fazer esse negócio aqui. Ok. Então tá, se a chave for igual a languages, e eu quero deletar ou excluir, estou usando aqui mais uma vez o comando del, e vou chamar aqui, usar o nome do dicionário Customer One, vou abrir o colchete para designar qual a chave que eu estou, né, lidando com isso. Eu poderia
ao invés de usar languages aqui, eu poderia simplesmente colocar aqui key. Vou fazer isso aqui para você ver. Porque neste caso aqui eu já vi que key e language são iguais, tá vendo? Então tá. Aqui significa o seguinte, que eu vou deletar algo que está dentro da lista que contém languages, ok? Aí eu abri mais um colchete quadrado aqui e coloquei -1 lá dentro. -1 em uma lista, eu não sei se você lembra isso. Isso é um índice de uma lista, de um elemento na lista. O -1 é sempre o último índice da lista. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nessa lista aqui que só tem agora English e português, -1 agora é português. Porque agora eu já, uma vez que eu rodei esse programa aqui, ele já deletou, já excluiu Spanish, tá vendo aí? Nesta lista aqui, e você reconhece que isso aqui é uma lista por conta desse tipo de colchete quadrado, nesta lista aqui, o valor de índice -1 é hiking, tá? Programming seria -2, flying seria -3. Esses são os índices de uma lista. Mesma coisa aqui, português agora é -1, English é -2. Esta é uma forma de você acessar o índice. Uma outra forma de você acessar o índice é você falar o seguinte, não, este aqui é o índice 0, e esse aqui é o índice 1, e esse aqui é o índice 2. De maneira similar, eu posso dizer que este aqui, English, tem um índice 0 e português tem um índice 1. Então, eu usar tanto números positivos como negativos funciona, desde que você entenda que quando você usar negativo, -1 é sempre o último, depois vem -2, -3, daí por diante. Beleza? Então, olha só, depois que eu deletei a Spanish, e quando eu imprimo agora o dicionário, Spanish não faz mais parte da lista de idiomas que estava contido dentro desta lista aqui, exemplificada com esse colchete quadrado, tá vendo? Isso aí. E agora, como é que nós acessamos, se a gente quer acessar só as chaves e valores do dicionário, né? Mas se a gente quer acessar, por exemplo, só as chaves, então nós podemos usar esse método .keys, abre e fecha parêntese. Esse método é um método dicionário, que nesse caso aqui eu vou aplicar isso aos 3 dicionários que eu criei ali em cima. Então, .keys é um método de dicionários em geral, e o retorno dele, ele retorna todas as chaves do dicionário, tá? Então, na linha número 1 aqui, dessa célula de código, eu chamei esse método .keys do dicionário Customer One. Chamei .keys no dicionário Users e chamei .keys no dicionário Colors. E aqui ele imprime aqui embaixo, eu chamei tudo isso dentro de um print statement, tá vendo? Então ele imprime aqui embaixo o seguinte, ele está dizendo que isso aqui são chaves de dicionário, tá vendo? Todos eles têm esse prefixo dict underline keys. Todos eles têm o mesmo prefixo, não é isso? E as chaves estão contidas dentro de uma lista agora para te mostrar. Então está aqui name, é uma chave desse dicionário Custom One. Age é uma chave, hobbies é uma chave e language é uma chave. Já que o segundo que corresponde aqui a users, nesse dicionário users, então uma chave é o meu e-mail, a outra chave é o seu suposto e-mail e a outra chave é o suposto e-mail do Manuel. E no dicionário Colors, os números 1, 4 e 5 são chaves ou keys dentro daquele dicionário. Observe que tínhamos o que? 5 keys de 1 até 5. Agora nós só temos 3 e nós temos as chaves 1, 4 e 5 porque já deletamos ou excluímos as chaves 2 e 3. Beleza? Se nós quisermos imprimir somente os valores, nós podemos usar o método .values. Abre e fecha parênteses. A gente chama esse método em cada um dos dicionários que quisermos, né?
Então, nesse caso aqui, eu fiz exatamente o que eu fiz acima com as chaves, eu estou fazendo aqui abaixo com os valores. Estou chamando esse método em cada um desses dicionários, Customer One, Users e Colors. Então, ao invés de mostrar para mim agora as chaves, ele vai me retornar os valores. Tá? Então, só para você comparar ali. Aqui, uma das chaves era nome. Aqui embaixo, ao invés da chave, ele está me dando o valor que está associado a esse nome. Uma das chaves era age. Aqui embaixo ele está me dando só o valor associado a essa chave age. Aqui em cima, uma chave é hobbies. Aqui ele está apresentando só a lista de elementos contidos em hobbies. Tá bem? E aqui tem uma chave languages. E aqui ele está apresentando somente os valores associados a essa chave language, que estão contidos aqui nessa lista também. Beleza? E daí por diante. Então, no dicionário users, eu tenho só os passwords agora aparecendo aqui. São os valores. E no dicionário colors, eu tenho só os valores red, pink e black, que correspondem às chaves 1, 4 e 5, respectivamente. Beleza? E agora, acessando os valores diretamente, sem um loop. Como é que a gente faz isso? Então, esta metodologia aqui, ela é super comum, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai usar o nome do dicionário, a gente vai abrir e fechar aquela chavezinha, colchetezinho quadrado, e dentro dele nós vamos colocar a chave para a qual a gente quer ver o valor. Então, se eu colocar, no caso, o meu e-mail aqui, que é a minha chave, a chave associada à minha informação, quando eu imprimir, ele vai retornar o password que está associado a esta chave. Tá? No Customer One, no dicionário Customer One, a esta chave name, ele vai retornar somente o valor que está associado a esta chave name. E no Customer One, né, mais uma vez no dicionário Customer One, em Languages, na chave Languages, aí eu abro e fecho esse colchete quadrado para acessar o conteúdo da lista de Languages, né? Então agora eu estou acessando o primeiro item da lista, que está aqui com um índice de 0. Então o primeiro item da lista de idiomas lá é English. E você pode ver que ele está correto aqui, tá? Lembra que eu falei com você que você pode olhar os índices de uma lista, pode ser 0, 1, 2 e por diante, ou poderia ser -1, -2, tá? Então está me retornando English. Para te provar que 0, que é o primeiro elemento da lista, é igual a eu retornar, no caso aqui, -2, que seria -1 é o último, depois o próximo -2, eu vou colocar agora aqui -2, e ele deve retornar English do mesmo jeito. Tá? Então vou chamar aqui agora, usei -2 e retornou English do mesmo jeito. Tá bom? Então essa aqui é a maneira de você acessar os valores, só os valores, diretamente sem um loop. Agora, nesse próximo exemplo, acessando as chaves e valores através do método items em um for loop. Então, na verdade, nós já vimos esse método items lá em cima várias vezes, já vimos ele no contexto de um loop, num for loop também. Eu só vou exemplificar isso mais uma vez agora, mostrando como é que isso se aplicaria aos 3 dicionários na mesma célula de código. Tá? Então, esse primeiro aqui é um for loop que vai acessar o conteúdo, as chaves e valores do dicionário users. Esse loop aqui vai acessar a mesma coisa, as chaves e valores do dicionário Customer One. E este aqui vai acessar a chave e valor também do dicionário Colors através desse método item, tá? Então, o que cada loop desse aqui está fazendo? Ele vai imprimir cada chave, 2 pontos, e o valor correspondente a essa chave, para cada um desses dicionários. Tá bem? Então, para o dicionário users, ele vai
checar todos os elementos, todos os pares que estão contidos dentro do dicionário users e vai imprimi-los aqui. Primeiro a chave, depois o valor. Lembrando mais uma vez, só para você ver aqui, que eu dei os nomes às variáveis diferentes, só para você ver que você pode dar o nome que você quiser, desde que esse nome faça sentido para identificar o que contém aquela variável. Tá? Então, uma forma comum, assim, é uma tradição em Python, de usar só K e V. K para representar key, V para representar value, tá? Isso é uma convenção, não é uma regra assim que você deve seguir, mas é uma convenção, tá? E uma vez que elas são variáveis, eu coloco elas dentro do f-string aqui, desse print statement, vai imprimir a chave, vai imprimir o valor. Aqui eu já usei em português, eu criei uma variável com o nome chave, mesma coisa, mesma ideia, e criei uma variável com o nome valor. Repara que sempre tem que separar por vírgula. E eu estou imprimindo a mesma coisa, imprimindo a chave e valor. E aqui embaixo eu já escrevi, ao invés de usar só a letra de key e v de value, eu escrevi a palavra key e a palavra color. Só para te mostrar que você pode colocar o que você quiser, desde que faça sentido. Então aqui está a chave dentro desse dicionário colors e aqui está o valor, que é uma cor que está associada a essa chave. Eu quero imprimir os dois, tá? Então quando eu rodo esse programa, olha o que imprime. Está imprimindo lá a chave e o valor. Então, cpanjam@email.com é uma chave, o password associado a ela é esse aqui. Moreira@gmail.com é uma chave, password é o password associado a esse aqui, daí por diante, tá? Nome César, nesse aqui já agora, idade 56, hobbies está aqui mostrando a lista, ou as listas, né? E esse das cores está aqui apresentando as cores que estão contidas lá agora, 1, 4 e 5, que representa red, pink e black. Beleza? Então isso aí foi apresentar a informação utilizando esse método .items de um dicionário. Agora, olha para você uma situação aqui. Está tudo embolado, não tá? Você nunca deve apresentar para o usuário do seu código uma informação embolada como está aqui. Isso não é profissional, fica ruim de ler, ruim de identificar o que está acontecendo, entendeu? Não é indicado você fazer dessa forma. A melhor prática é de você sempre apresentar não só o seu código, como o resultado do seu código de maneira organizada e limpa. Olha como é que esse código está limpinho aqui. Uma linha de separação, eu poderia ter colocado duas linhas de separação, se fosse o caso, mas está tudo consistente, tudo limpinho e bonitinho, tá vendo? O resultado está feio. Então vou te mostrar aqui agora, no próximo bloco, como é que você deveria fazer, tá? Ou como é que você deve pensar e tentar fazer. Então, você apresenta para o seu colega de programação um código limpo e você apresenta para o usuário do seu código um resultado limpo também, da seguinte forma. Então tá aqui, o que está acontecendo aqui? Eu estou usando o mesmo bloco de código, tá vendo? Esse aqui para imprimir os conteúdos do dicionário users. Esse aqui para imprimir o conteúdo do dicionário Customer One. E esse aqui para imprimir o conteúdo do dicionário Colors, tá? Como estava lá em cima. Só que agora eu coloquei uns elementos de formatação aqui, para o negócio ficar bonitinho. Então o que eu quero fazer aqui? Eu vou apresentar lá credentials como título do que eu vou apresentar aqui, tá? Então esse dicionário users está lidando com o que? E-mail e password, são credentials normalmente usados para você acessar uma página na internet, não é isso? Então eu estou dando o título para ficar bonitinho, coloquei em maiúsculo para você ver aqui. Eu coloquei esse sinalzinho de barra aqui com esse Nzinho. Isso aqui significa que essa barra chama escape. Você está escapando essa string para dizer o seguinte, olha, vamos colocar mais uma linha. Então esse N que representa nova linha. Então, vai escrever credentials e vai colocar uma linha depois do credentials, tá? Uma linha, um espaço.
E nessa linha número 2, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente colocando títulos para os tipos de informação. Então lá vai ter emails e vai ter passwords. Eu estou usando esse código aqui, com esse escape sign aqui, essa barra. Esse códigozinho aqui, 033 e chave 1M, é basicamente para transformar o que vem depois em negrito. Tá? Esta barra T aqui, essa barra é um escape sign, dizendo que vai entrar um código aqui. Né? Eu vou sair, toda vez que você coloca essa barra dentro de um string, e aqui nós estamos dentro de um string, está vendo as aspas? Então toda vez que você coloca uma barra, essa barra dentro do string, seguido de uma letra, aquilo ali vai ser um código que vai ser implementado nessa string. Então aqui esse T representa um tab, ele vai indentar. Então aqui tem ele duas vezes, então ele está indentando duas vezes, tá? Para depois escrever passwords também em negrito. E aqui eu coloco 033 novamente, com 0, para dizer que agora o que vem depois disso aqui eu não quero que seja negrito mais. Tá? Então, aqui embaixo é o mesmo código que você viu. Eu coloquei um tab aqui separando a chave do valor, para ficar bonitinho, para não ficar embolado. E eu separei esse bloco de código aqui que vai apresentar lá, ou seja, passwords e e-mails, eu separei isso com esses print statements aqui, separei do que vem depois. O que vem depois vai ser o que? Vai ser customer information, não é isso? Informação sobre o cliente. Então lá vai estar escrito keys e values, separado por indentações também, tab. Tá? E o próximo aqui, mesma coisa, eu separei bonitinho. E aqui vai ser a informação sobre cores. E aqui eu tenho os títulos, né? Keys and Values. Então eu vou te mostrar o resultado disso aí. Está aí o resultado. Esta é uma maneira profissional de você apresentar a informação para quem vai ver o seu código, para quem vai usar seu código. Tá? Quando você faz um programa, você tem que ter esse cuidado de apresentar um negócio legível, organizado, fácil de ler. Tá vendo aqui o e-mail está em negrito, passwords está em negrito. O que vem embaixo aqui são e-mails, o que vem embaixo aqui são passwords. Essa separação aqui, indicando que o que vem depois é um tipo diferente de dados. Aí vem informação sobre customers. Aí está aqui em negrito keys, nome, age, hobbies, languages. E aqui values, tem os valores associados. Tudo alinhadinho, tá vendo aqui? Olha só, tudo alinhado. E aqui embaixo, mesma coisa. Essa seção lida com informação sobre cores e a primeira coluna tem a ver com chaves e a segunda coluna com values. Tudo organizado, bonitinho, tudo certinho. Contrasta para você ver isso aqui com essa emboladeira que está aqui. Então isso aqui não é uma maneira de você apresentar a informação para o cliente, tá? Você vai ter que implementar algo dessa qualidade aqui para melhor. Beleza? E agora vamos olhar os códigos. Olha para você ver esse código aqui. Tudo separado. O que é print statement está separado do que não é print statement. Aqui começa o loop. Você está vendo que tem um espaço acima e abaixo do loop para você ver que isso aqui é um bloco de código separado. Aí vem mais um bloco de linhas de print statements. Eu coloquei tudo junto aqui porque são formatações para embelezar e separar os blocos de código lá. Aqui também, né? Vem print aqui está junto. Está separado aqui desse loop, que está separado mais esse bloco de print statements, tá? Esse aqui é um separador, esse aqui já é uma nova seção. Então você vê que não tem nada embolado. E se eu usei um espaço, eu fui consistente no uso do número de espaços. Vai ser um, se vai ser dois. Observe que essa linha aqui, que eu inseri, é do mesmo tamanho dessa aqui. Então você vê lá que para fazer isso aqui você não faz no olho, você faz usando os números, né? Multipliquei por 20 e multipliquei por 20 para ter uma apresentação consistente. Mas olha para você ver no resto dos códigos, tudo separadinho, bonitinho, nada embolado, tá? Aqui tudo é print statement, eu coloquei tudo junto, não tem problema. A mesma coisa aqui, print statements, coloquei tudo junto, tá? Aqui tem um loop. Mas você vê claramente que a próxima linha aqui que está separada por um espaço é um print statement.
Tudo isso para facilitar a leitura do seu código, tá? Observe para você ver, mesma coisa aqui. Sempre separando o print statement do outro tipo de código, para que a pessoa bata o olho e veja o que é. Tá? Mesma coisa aqui, essa linha eu deleto, e essa linha aqui eu imprimo, eu separei por um espaço, para ficar sempre muito fácil de ler. Tá? Mesma coisa aqui, nós temos um for loop aqui, deu espaço para escrever o print statement aqui, para ficar claro que esse código não faz parte desse. Né? O que mais? Olha aqui. Aqui eu estava criando o dicionário e individualmente eu estava colocando os valores, né? Depois eu separei para um espaço e coloquei o print statement, para não embolar. A pessoa bate o olho e ela enxerga o que está acontecendo. Mesma coisa aqui, você vê que eu estou sendo consistente, tá? Então você não pode ter um código bagunçado e você não pode ter uma apresentação feia, com erro de gramática, com falta de pontuação, nada disso. Você tem que apresentar um negócio como você vê num website profissional, como você vê num código feito por um programador profissional, né? Então você tem que estar lembrando, estar ciente disso aí, tá? Não embole seus códigos e nem a apresentação deles. Basicamente é isso, Moreira. Tá aí a informação toda sobre dicionários. Ficou um pouco longo isso aqui, mas é que o assunto é extenso, tá bem? Qualquer coisa estamos aí. Grande abraço.